Salmo de número 15, assim diz a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dono próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Hoje nós iremos tratar daquele que é o assunto ou o problema maior e mais importante de todo ser humano. É como nós seremos aceitos na presença de Deus. Esse é o nosso maior problema, esse é o nosso principal problema. E pastor, por que o senhor disse que este é um problema? Porque, irmãos, houve o Éden, houve Gênesis 3. Este não seria um problema se Adão não tivesse pecado e nós nele. Nós sabemos que antes da queda, o homem desfrutava, assim cremos, baseados em Gênesis 3:8, o homem desfrutava de forma profunda da presença, da intimidade do seu Criador. E isso era constante. Isso era diário, como o texto lá diz, pela viração do dia. O homem perdeu esta bênção, esse privilégio de desfrutar da presença de Deus, do seu Criador, quando Adão e nós nele comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como uma árvore, quando ela é arrancada de um solo fértil, o homem ele foi arrancado da presença de Deus. E arrancados da presença do Senhor, todo homem nasce morto em seus delitos e pecados. Como árvore, quando ela é arrancada do solo fértil, o homem foi arrancado daquele lindo jardim, daquele ditoso jardim, onde nós desfrutávamos da bênção do Senhor, da vida de Deus, de comunhão entre nós mesmos, entre o homem e toda a criação, e toda a segurança que advinha daquele ditoso jardim. O homem, como árvore, quando é arrancada de um solo fértil, nós, quando pecamos em Adão, nós, irmãos, por assim dizer, um dia também seremos arrancados desse templo carnal que é o nosso corpo, porque se Cristo não voltar, nós morreremos. Tudo isso, consequência do pecado, tudo isso, fruto da nossa desobediência, tudo isso, marcas do nosso distanciamento de Deus. E desde Gênesis 3, Deus se afastou do homem e o homem se afastou de Deus. É por isso que essa pergunta é tão importante para nós e para o salmista também, porque é essa questão que o Salmo responde. Como é que nós reavemos essa presença que nós perdemos no Éden? O salmista se concentra nessa questão
E ele vai elencar vários critérios para que nós possamos usufruir novamente da presença do nosso Criador. Só que o Salmo 15, irmãos, ele é interessantíssimo, porque ele nos mostra como é que o homem tem acesso à presença de Deus, ou seja, ele resolve o nosso problema, mas ele também, irmãos, ao responder essa questão, nos direciona, nos mostra, nos revela a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, irmãos, pensar com vocês no Salmo de número 15, como um cristão pensa os textos da Bíblia, como nós já estamos acostumados a ver, não só o Novo Testamento, mas também os textos do Antigo Testamento, sempre olhando, sempre vendo, sempre identificando Cristo Jesus nestes textos. Eu vou aqui tentar mostrar para vocês como é que do Salmo 15 nós chegamos em Jesus e resolvemos assim o nosso problema de desfrutar novamente da presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, nessa noite eu queria tratar com vocês exatamente sobre esse tema, a comunhão com Deus recuperada. Como é que o Salmo 15 resolve essa questão? O que é que nós devemos fazer para ter novamente, para desfrutar novamente da presença do Senhor? E principalmente, como é que a partir do Salmo 15 nós chegamos em Cristo? Essas são algumas das nossas perguntas dessa noite. E eu espero, irmãos, que no nome de Jesus, a palavra do Senhor venha como flecha nessa noite aos nossos corações. E que Deus fale poderosamente, abundantemente, profundamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? A presença de Deus recuperada é o nosso tema de hoje. Amém? A primeira questão, ou as primeiras questões que nós precisamos responder nessa noite, são todas relacionadas ao contexto. Pastor, de novo, pastor, esse tal de contexto, de novo, irmãos, de novo. Não me surpreenderia se no futuro um casal da igreja batizasse seu filho de contexto, de tanto que o pastor fala desse tal de contexto. E o contexto, irmãos, é importante para nós entendermos o texto. E as questões que nos interessam a princípio são duas. Quem o Espírito Santo inspirou para escrever o Salmo de número 15 e em que contexto ele foi escrito? Ok? Quem o Espírito Santo inspirou para escrever o Salmo de número 15 e em que contexto? O escritor, os nossos melhores comentaristas afirmam que o Espírito Santo inspirou Davi para escrever o Salmo de número 15. E em que contexto, pastor? Os nossos melhores comentaristas afirmam que Davi escreveu esse salmo quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Aí você precisa entender 2 Samuel 6 e 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 é a batalha de Israel contra os filisteus, e eles perdem a Arca da Aliança. E nessa perca da Arca da Aliança, isso simboliza a situação de distanciamento que Israel estava em relação a Deus. O quão distante Israel estava do Senhor. E esta situação é simbolizada quando eles perdem a Arca da Aliança para os filisteus. E em 2 Samuel 6, Davi, depois de mais de 20 anos, a Arca da Aliança fora, Davi traz de volta a Arca para Jerusalém. E isso, irmãos, também simboliza um novo momento na história de Israel, onde o povo estava próximo de Deus e Deus novamente estava próximo do seu povo. É nesse contexto que o Salmo de número 15 muito provavelmente foi escrito. Você consegue perceber, irmãos, que o contexto do Salmo de número 15 tem a ver com o nosso problema dessa noite, de recuperar o acesso à presença de Deus?
Porque este salmo, conforme nós acabamos de descrever, ele foi escrito quando Davi traz de volta. Por assim dizer, quando a presença do Senhor retorna para Jerusalém e para o meio do seu povo. Quando Deus volta a se relacionar com Israel, Israel com Deus. Então, são essas as preocupações, é essa a imagem que Davi tem de forma muito fresca em sua mente. E é por isso que ele escreve o Salmo de número 15. E aí você consegue entender várias das preocupações e por que Davi escreve as coisas que aqui estão escritas. Amém? Você entende por que é importante a gente conhecer o contexto, a passagem bíblica? Porque aí fica bem claro por que Davi escreveu esse texto. Onde é que ele foi escrito? O que é que ele tem a ver? Qual é o tema que ele traz? Pois bem, irmãos, a gente vai entender o Salmo de número 15 e a gente vai utilizar uma dinâmica, uma didática que eu não costumo usar com vocês. Mas a didática vai ser muito simples. Nós vamos passar 4 vezes por esse salmo. Pastor, quando o senhor passa uma vez, já fica uma pregação grande. O senhor está dizendo que vai passar 4 vezes. Não se preocupe, irmãos. Primeira vez vai demorar um pouquinho mais, as outras 3 vezes vai ser bem rápido. Mas a gente vai passar 4 vezes por esse salmo. E a gente vai definir um momento para analisar o salmo de número 15. Amém? A gente vai passar por esse salmo 4 vezes. Eu vou dizer um momento na história. E a gente vai enxergar, a gente vai analisar esse salmo com base nesse momento. Amém, irmãos? Dinâmica tranquila até aqui? E aí, a gente vai sempre analisar o salmo de número 15 pensando na pergunta do versículo 1. Ou nas 2 perguntas do versículo 1, melhor dizendo. Que essas são as questões mais importantes, porque é aqui que Davi trata, expõe a sua preocupação. Você vê aí o que está escrito no versículo de número 1? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi não está falando de arca. Davi está falando de tabernáculo, do Monte Sião. Todos relacionados ao mesmo tema, a presença de Deus. No antigo Israel, ou na igreja da antiga dispensação, uma expressão mais correta, estes eram os meios que simbolizavam a presença do Senhor no meio do seu povo. E Davi está levantando este questionamento exatamente olhando para isso. Quem é que vai ter novamente acesso à presença de Deus? E o primeiro marco, irmãos, que nós iremos definir para analisar o Salmo de número 15, a nossa primeira passagem sobre este Salmo, será antes da morte e da ressurreição de Cristo. Todo mundo entendeu? Amém? Como é que a gente vai olhar pela primeira vez para o Salmo de número 15? É pensando nesse marco. Como que alguém tem acesso à presença de Deus antes da morte e da ressurreição de Cristo? Então, a primeira pergunta que nós iremos fazer, pensando neste marco, irmãos, é: quem pode? A pergunta de Davi, se nós fizermos esse recorte na história da humanidade, antes da morte e da ressurreição de Cristo, as 2 perguntas de Davi ficam assim: quem pode habitar no tabernáculo do Senhor? Quem pode morar no seu santo monte? E Davi responde essa pergunta. E o salmista responde essa pergunta. E responde como todo bom judeu responderia. Todo bom judeu, irmãos, sabia a resposta dessa pergunta. Sabe por quê? Porque eles conheciam o texto de Levítico 18:5. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Levítico 18:5, e escreva. Anote. Amém? Como é que todo bom judeu respondia?
ou solucionava esta questão. Como é que o homem desfruta novamente da presença do seu Criador, que nós perdemos em Gênesis 3? E Davi responde com a lei, porque ele conhecia o texto de Levíticos 18:5. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, os meus estatutos e os meus juízos, guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Davi conhecia esse texto. E Davi vai basear a sua pergunta nesse recorte da história, nesse momento da história. Você sabe que Davi viveu séculos antes de Cristo. E ele baseou a sua pergunta, a sua dúvida, a sua indagação em relação à retomada, ao desfrute da presença do Senhor, baseando-se na lei. E Davi faz, irmãos, na verdade, Davi facilita muito a nossa vida. Porque Deus deu 10 leis, ou 10 mandamentos para Israel. Amém? Monte Sinai, livro de Êxodo. Deus deu os 10 mandamentos para Israel. Ou 613 leis, que são as explicações ou aplicações dos 10 mandamentos para a nação de Israel. Só que Davi facilita aqui a nossa vida, porque Davi pega a lei, que é a sua resposta para essa pergunta, e divide essa lei, e aplica essa lei a 6 áreas das nossas vidas. Davi pega a lei, que entendi o conteúdo da lei, e agora eu vou aplicar essa lei a demais áreas da vida do homem. E Davi faz isso aplicando-a a 6 áreas das nossas vidas. E é interessante porque as 6 áreas que Davi aplica são os 6 paralelismos presentes do versículo 2 até a primeira metade do versículo 5. Existem 6 paralelismos aí, que são as 6 áreas onde Davi aplica a lei do Senhor às nossas vidas. E eu quero que você acompanhe isso aqui comigo no texto. Amém, meu querido irmão? Então, qual é a nossa questão? A nossa questão inicial. Como é que nós desfrutamos novamente da presença do Senhor antes da morte e da ressurreição de Cristo? E como todo bom judeu, Davi responde que é através da lei, e aplica essa lei, essas 6 áreas da vida do ser humano. Primeira área, perceba isso. O homem, é isso que Davi está dizendo aqui, o homem precisa ser santo em seu caráter. Parte inicial do versículo número 2 diz o seguinte: o que vive com integridade e pratica a justiça. Nesse paralelismo, irmãos, Davi une 2 coisas. Integridade fala do nosso ser, é quem nós somos, é quem você é. E Davi une nesse paralelismo integridade, aquilo que somos, com aquilo que nós fazemos, pratica a justiça. Nós não podemos dizer que somos A e praticarmos B. Isso é hipocrisia. E Cristo ataca de forma firme a hipocrisia dos fariseus. O homem deve ser e o homem deve praticar exatamente aquilo que ele disse. A segunda área que Davi aplica a lei, perceba isso novamente no texto, é a seguinte: o homem precisa ser santo no seu discurso, naquilo que ele fala. Parte final do versículo de número 2 e a parte inicial do 3. E de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua. E você percebe que nesse paralelismo, Davi une 2 órgãos do corpo humano: coração e língua. A gente precisa
ter o nosso coração limpo para falar palavras abençoadoras. Aquilo que nós falamos brota exatamente do nosso coração. Pastor, onde está isso? Onde é que o senhor encontra isso na Bíblia? Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. E eu quero que você perceba mais uma coisa sobre isto que Davi está tratando aqui. Isso está ligado aos 10 mandamentos, mais precisamente ao 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Terceira área onde Davi aplica a lei: o homem precisa ser santo em suas relações com o próximo. Veja aí o restante do versículo de número 3. E não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Alguns dos nossos teólogos dizem que Deus deu 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, todos nós sabemos, e a segunda tábua, e é isso que os nossos teólogos dizem, alguns dos nossos teólogos dizem, a segunda tábua está exatamente relacionada à forma onde nós tratamos o nosso próximo. A primeira tábua é o relacionamento do homem com Deus. A segunda tábua, do homem com o homem. E é exatamente isso que Davi está escrevendo aqui. Pastor, onde é que está isso? Também está em uma das partes, como Jesus resume a lei. A primeira parte da lei, do resumo da lei que o Senhor nos deu: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos ser santos em nossos relacionamentos com o próximo. Quarta área em que Davi aplica a lei: o homem precisa ser santo em seus valores. O restante, aliás, a primeira parte do versículo de número 4, diz o seguinte: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E aqui, irmãos, eu lhes peço para fazer determinado comentário. A gente está vivendo uma sociedade de valores invertidos. Sabe por que eu digo isso? É só você olhar para os heróis da maioria dos nossos jovens. Não é o pai ou a mãe de família que acorda cedo, que se dispõe a enfrentar diversos percalços até chegar no seu trabalho, que durante o dia enfrenta diversas adversidades para trazer de forma honesta e honrosa o seu sustento para o seu lar. Não é esse o modelo de heróis que os nossos jovens têm hoje. É o artista ou a artista que, de forma, no mínimo, questionável, para não dizer coisa pior, ganha o seu dinheiro, ganha fama, faz a sua vida de forma desonrosa. Falando alguma besteira, irmãos? Os nossos modelos de heróis hoje não é, por exemplo, aquele casal que envelhece e que, apesar de todos os altos e baixos que todo casal enfrenta altos e baixos. Apesar disso, se mantém fiel um ao outro e cria filhos no temor do Senhor. Não é mais, irmãos, esse padrão de heróis, esse modelo de heróis que o nosso jovem tem hoje. Mas é aquele artista ou aquela artista que numa semana está namorando um, na outra outro, e assim sucessivamente. As pessoas que nós admiramos falam muito sobre nós, sobre o nosso caráter, os nossos valores.
É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E esse é um dos temas que Davi já tinha trabalhado, já havia trabalhado no livro dos Salmos, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse deve ser o nosso padrão de conduta. Admirarmos, tentar imitar naquilo que é bom as pessoas que de fato temem a Deus. Quinta área que Davi aplica a lei: o homem precisa ser santo em seus compromissos. Veja o restante do versículo de número 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. Não precisa nem explicar, irmãos. É muito claro o que Davi está dizendo aqui. A gente tem que dizer. A nossa palavra precisa ter peso. Nós precisamos ser homens e mulheres de palavra, mesmo que isso nos traga prejuízos. Sexta e última área em que Davi aplica a lei: o homem precisa ser santo na forma que ele lida com o dinheiro. É o que diz a metade do versículo, a metade inicial do versículo número 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Emprestar dinheiro com usura, com juros, era algo proibido em Israel. Pelo menos eles não podiam emprestar o seu dinheiro dessa forma para outro judeu. Eles não podiam emprestar o seu dinheiro com usura, com juros, para outro judeu. Alguns dos nossos reformadores, irmãos, trabalharam essa questão. Lutero e Calvino, por exemplo, falaram sobre isso. E eles afirmaram que é inadmissível para um crente emprestar dinheiro com juros superior a 5%. Pastor, por que o senhor está falando isso? Não sei, irmãos. Vai chegar no coração de alguém. Senão aqui alguém que ouvir essa mensagem posteriormente. E eles, inclusive, propunham que tais pessoas que emprestavam dinheiro com usura deviam ser excomungadas da igreja. Imagine a seriedade que o cristão deve tratar essa questão. O cristão não lida com dinheiro de qualquer forma. Existe uma maneira santa e bíblica que Deus estipulou para mim e para você conseguirmos, conquistarmos o nosso sustento debaixo da provisão de Deus com trabalho. É assim, irmãos, que o crente lida e conquista o seu sustento com trabalho. Eu não sei vocês, irmãos, mas depois que a gente lê o Salmo de número 15, a gente tem um problema. A gente tem um problema muito grande. Porque se a resposta que o Salmo nos dá, num primeiro momento, para a nossa pergunta, como é que o homem pode desfrutar novamente da presença do seu Criador, for através da lei, e as condições da lei são estas, nós temos um grande problema. Porque, irmãos, reflita comigo. Eu vou fazer essa pergunta para você, mas entenda que ela volta para mim também. Quem consegue ser santo toda a vida? Toda a vida é uma expressão típica nossa, né? Quem consegue ser santo toda a vida em seu caráter? Ou seja, quem nunca teve falhas? Quem nunca teve erro de conduta, irmãos? Quem consegue ser santo toda a vida em suas palavras? Ou seja, quem nunca? E isso você pode elencar os motivos que você quiser. Porque quando o assunto é ter um desvio da verdade, mas foi por causa de... Você pode elencar os motivos que você quiser.
Mas quem nunca contou uma mentira para alguém? Se a resposta inicial que o Salmo dá é que o homem precisa ser santo e praticar a lei sem faltar nenhuma vírgula, sem desviar nenhum centímetro, for através da prática da lei, irmão, nós temos um problema. Porque, me respondem, irmãos, quem consegue ser santo toda a vida em suas relações com o próximo? Eu, irmãos, acho que eu sou o pior aqui de vocês, porque eu já tive muitos problemas em relação a relacionamento com outras pessoas, que às vezes dá uma vontade de abençoar determinado tipo de gente. Eu acho que os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Quem consegue, irmão, ser santo toda a vida e nunca teve problemas com ninguém, quem consegue ser santo toda a vida em seus compromissos, quem nunca, irmão, chegou em determinada situação, fez um acordo, mas percebeu que esse acordo não era muito vantajoso e quis dar um jeitinho brasileiro, não, vamos dar um jeito aqui, vamos melhorar as condições. Quem, irmãos, consegue ser santo toda a vida? Nas suas conquistas ou na forma que ele lida com o dinheiro. Se essa for a condição, irmãos, para o homem desfrutar novamente de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, da presença do Senhor, nós temos um grande problema. E é nesse momento que o Salmo nos leva aos pés da cruz. É nesse momento, você entende isso? Que o Salmo de número 15 nos direciona para Cristo. Porque se a gente for perguntar novamente, depois da leitura do Salmo de número 15, quem pode desfrutar novamente da presença do seu Criador? A nossa resposta, irmãos, tem que ser ninguém. Ninguém, através da lei, consegue usufruir, reaver a sua comunhão com Deus, que nós perdemos em Gênesis 3. Ninguém pode. E essa é uma verdade, irmãos, que eu lhes ensinei quando nós estudamos o Salmo de número 14. Salmo de número 14, versículo de número 3. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? O que é que diz o Salmo de número 14, versículo de número 3? Isso está muito fresco na sua mente. O Salmo lá diz o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É aqui, irmãos, é nesse momento que o Salmo de número 15 se alinha, se junta ao ensino de Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, a sua carta aos Gálatas, dizendo, nos mostrando, nos ensinando que através da lei ninguém consegue ser salvo. Ninguém consegue ser salvo. E aqui, irmãos, nós chegamos no segundo marco para analisarmos o Salmo de número 15. O primeiro marco é antes da morte e ressurreição de Cristo. O segundo marco qual é? Depois da morte e ressurreição de Cristo. E dentro desse marco, irmãos, a pergunta que era quem pode é modificada para como pode? Como pode alguém, enquanto morto em seus delitos e pecados, como pode alguém como transgressor da lei habitar no tabernáculo do Senhor? Como pode alguém como transgressor da lei morar no seu santo monte? E a resposta, irmãos, que toda a palavra de Deus nos dá é através da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós transgredimos a lei, irmãos. Nós transgredimos o Salmo de número 15. E por que nós transgredimos a lei? Porque nós transgredimos o Salmo de número 15. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém
que no nosso lugar cumpra toda a lei de Deus. E a notícia ditosa, maravilhosa que o Evangelho nos traz é que Cristo cumpriu toda a lei de forma perfeita e cabal no lugar dos eleitos do Senhor, mim e de você. Cristo foi obediente ao Pai em tudo. E quando nós cremos em Cristo, algo, irmãos, maravilhoso acontece. Os nossos pecados são colocados sobre Jesus. E em compensação, a justiça de Cristo é creditada, irmãos, na nossa conta. A justiça de Cristo é creditada na nossa conta. Nós, irmãos, como transgressores da lei, porque nós transgredimos o Salmo de número 15, porque ninguém consegue, porque ninguém pode, pela prática da lei, salvar a si mesmo. Nós precisamos de um Salvador que pague o preço dos nossos pecados. E a notícia, irmãos, ditosa notícia que o Evangelho nos traz, é que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Algo aconteceu, irmãos, quando Cristo morre. Algo aconteceu no templo quando Cristo morreu. Você sabe o que foi? O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quando Cristo morreu, Deus emitiu uma resposta para os seus escolhidos. O acesso à minha presença está disponível novamente. Através de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Através de Cristo, nós subimos no santo monte do Senhor. Através de Cristo, nós adentramos o tabernáculo de Deus. Na verdade, irmãos, um texto ainda mais forte. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Diz que o crente não só tem acesso ao tabernáculo, ao templo do Senhor. Diz que o crente não apenas tem acesso ao santo lugar, são as camadas do templo. O crente tem acesso ao santo dos santos, e ele pode entrar no santo dos santos, na presença de Deus, com intrepidez, pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus, irmãos, nós temos acesso a Deus. Na verdade, irmãos, a notícia é ainda mais maravilhosa. Porque nós não temos apenas Hebreus 10, nós também temos João 1. Porque João 1 vai trabalhar também com esse tema. Como é que o homem tem novamente acesso à presença do Senhor? E a verdade que João nos mostra é que em Cristo, não apenas o homem é levado à presença de Deus. Em Cristo, o homem não apenas é levado ao tabernáculo do Senhor, mas Cristo traz o tabernáculo de Deus para o homem. Onde é que está isso, pastor? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou. No original, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós podemos fazer novamente a pergunta do Salmo 15. Não é mais quem pode, é como pode. Eu e você podemos fazer. Na verdade, irmãos, a ideia dessa pergunta, ela foi feita novamente, foi repetida no Novo Testamento. Algumas pessoas refizeram a ideia presente no Salmo de número 15, refizeram a ideia da pergunta presente no Salmo de número 15. Por exemplo, o centurião da prisão de Filipos, onde Paulo e Silas estavam presos. Você lembra dessa passagem? Atos, capítulo 16. Ele perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Versículo de número 30 e o versículo 31 é a resposta que eles deram. Crê no Senhor Jesus e serás salvo.
A nossa pergunta, irmãos, a resposta da nossa pergunta: como pode o transgressor da lei ter de volta acesso à presença de Deus? É essa: creia em Cristo, creia no Senhor Jesus, creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não terminei não, tá? Eu disse que eram quantos marcos? Eu disse que eram quantos marcos? Eu falei até agora quantos? Primeiro marco, antes da morte e ressurreição de Cristo. Segundo marco, depois da morte e ressurreição de Cristo. Terceiro marco, irmãos, temos tempo? Que sobra! Terceiro marco, irmãos, antes da segunda vinda de Cristo. É com esse período que é o nosso presente, é onde nós estamos agora, que nós analisamos o Salmo de número 15. E se a pergunta antes era quem pode, depois como pode, agora a pergunta é como vivem. Se Cristo nos salvou, vou melhorar, essa foi uma colocação errada. Desde que Cristo nos salvou, ou já que Cristo nos salvou, ou seja, já que nós desfrutamos da presença de Deus, já que nós habitamos em Cristo, no tabernáculo do Senhor, já que em Cristo nós moramos no santo monte de Deus, então a pergunta é essa, irmãos: como vivem? Como nós vivemos? Como nós devemos viver diante dessa realidade de pessoas regeneradas, de pessoas transformadas, de pessoas alcançadas pela graça do Evangelho? E é assim, irmãos, é dessa forma que nós vamos ler novamente o Salmo de número 15. Como vivem? Amém? Como é que vivem, irmãos? Aqueles que já moram no tabernáculo do Senhor através de Cristo Jesus, como vivem aquelas pessoas que moram através de Cristo no santo monte do Senhor? É desse jeito aqui, irmãos. Você quer saber como é que deve ser a sua vida como salvo, como regenerado, como eleito do Senhor? É dessa maneira. É sendo uma pessoa santa em seu caráter, é sendo uma pessoa santa em seu discurso, é sendo uma pessoa santa em suas relações com o próximo, é sendo uma pessoa santa em seus valores, é sendo uma pessoa santa em seus compromissos, é sendo uma pessoa santa na forma como você lida com o dinheiro. É dessa forma que você deve viver, já que você é um morador do tabernáculo do Senhor, já que você já habita no santo monte de Deus, através de Cristo Jesus. E aqui eu preciso fazer um comentário, irmãos. É errado o crente pensar que ele não tem nenhum compromisso com a lei. É errado. É errado, irmãos. Só que, entenda isso, no Evangelho, a lei se transforma para o crente em boas obras. No Evangelho, a lei se transforma para o crente em boas obras. E o que são boas obras, amados irmãos? Entenda boas obras nesses três aspectos. Boas obras, se quiser anotar, fica à vontade. Boas obras são aquelas praticadas pelo povo certo, pelo povo escolhido de Deus, pelo povo que foi eleito em Cristo Jesus. Boas obras são aquelas que são praticadas pelo poder certo, capacitados pelo Espírito Santo, que nos transformou, que nos regenerou, que nos santifica. O crente agora pode cumprir aquilo que ele antes sozinho não conseguia. Aquilo que ele antes, entregue à sua própria vontade, morto em seus delitos e pecados, não conseguia fazer. Agora salvo, agora eleito e agora capacitado pelo Espírito Santo, nós podemos voltar para o Salmo de número 15 e dizer:
É assim que nós devemos viver, através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Mas entenda também, irmãos, boas obras nesse terceiro aspecto. São aquelas que são praticadas pelos motivos certos, para a glória de Deus. Sabe onde é que você vai encontrar essa verdade? Lá em 1 Coríntios 10, 13. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É assim, irmãos, que o crente agora olha para o Salmo de número 15. Nós devemos praticá-los, porque nós somos o povo escolhido de Deus, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo e para a glória do Senhor. Disse 3 marcos até agora, né? Falta o último. Primeiro marco, antes da morte e ressurreição de Cristo. Segundo marco, depois da morte e ressurreição de Cristo. Terceiro marco, antes da segunda vinda de Cristo. Quarto marco, qual é? Depois da segunda vinda de Cristo. E aqui, irmãos, o Salmo de número 15 fala profundamente aos nossos corações. E nos dá uma mensagem, irmãos, esperançosa. Porque, nós sabemos já como é que nós devemos viver. É cumprindo o Salmo de número 15. É praticando boas obras. Mas por certo, irmãos, nós falhamos. Nós pecamos. Pastor, de vocês pecam. E eu não falo isso com orgulho, muito pelo contrário. Eu falo isso, irmãos, com vergonha. Mas eu peco. Eu peco. E isso me incomoda e deveria incomodar você. E eu espero que, de fato, incomode você quando você peca. Nós pecamos, irmãos. Nós falhamos. Por vezes, a realidade que o Salmo de número 15 nos traz está distante das nossas vidas. Porque nós falhamos. Nós praticamos iniquidades. Não apenas isso, irmãos, quando nós olhamos para o mundo e nós vemos, por exemplo, esses 5 últimos dias, feriado que aconteceu no nosso país, o tanto de coisas que nós vimos, recebemos através de grupos de WhatsApp, mídias sociais, de pessoas, irmãos, que deram vazão à sua carnalidade. Isso deveria nos incomodar. E quando nós olhamos para o Salmo de número 15, a pergunta não é mais quem pode, ou como devem viver. A pergunta agora é como nós viveremos. Como viverão aqueles que de forma cabal e completa irão habitar no tabernáculo agora celestial e eterno do Senhor? Como viverão aqueles que irão morar de forma cabal e completa agora no santo monte celestial do nosso Deus? E o Salmo de número 15, irmãos, nos coloca diante dessa realidade. Se nós não conseguimos, mesmo salvos, mesmo capacitados pelo Espírito Santo, mesmo objetivando a glória de Deus, se nós por vezes não conseguimos ter uma vida de santidade, irmãos, o Salmo de número 15 nos mostra, nos direciona para o período onde nós desfrutaremos, irmãos, de uma maneira que não pode ser outra. Nós iremos viver em santidade, o pecado será extirpado das nossas vidas, o pecado será extirpado da história da humanidade. Quando, pastor, isso vai acontecer? Quando, pastor, isso vai acontecer? O apóstolo João fala sobre isso quando ele escreve Apocalipse 21, 27. Quando João vai descrever o povinho, ele fala sobre a cidade de Deus, os novos céus na nova terra. E em Apocalipse 21, 27, João escreve o seguinte: nessa cidade, nunca
jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando nós olhamos, irmãos, para o Salmo de número 15, e ele nos direciona para a nossa vida do porvir, que será santa, porque Deus irá tirar o pecado de forma cabal das nossas vidas. Nós deveríamos gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem agora, Senhor. Vem agora, vem já. Quem pode? Ninguém pode pela prática da lei. Como pode, como transgressores da lei, crendo em Cristo Jesus? Como devem viver? Praticando boas obras, cumprindo a vontade do Senhor. Como viveremos, irmãos? Viremos de forma cabal, definitiva e completa, os novos céus e na nova terra, em santidade, na presença do nosso Criador. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem há de morar no seu santo monte? Eu e você, irmãos, através de Cristo Jesus. Nós podemos desfrutar disso agora, já. Aqueles que não desfrutam, creiam. Aqueles que já desfrutam, vivam de acordo com a salvação que Deus nos deu. E todo o povo do Senhor é chamado, é convocado para gritar, junto com todo o povo de Deus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.